Olá, meu nome é Dani Louro. Eu sou professora de redação especialista em vestibular. E este vídeo aqui tem a intenção de fazer com você uma reflexão acerca da construção da argumentação mediante os fatos que acontecem na realidade que o cerca. A gente tem observado nas provas de redação um problema na hora que o aluno vai escrever. É a chamada argumentação cristalizada, e isso se dá justamente em função da falta de leitura do candidato para a hora do vestibular. Isso talvez seja por causa de excesso de debates e muito pouca leitura, porque de fato a construção da argumentação se dá a partir da análise dos fatos que acontecem na realidade. Vamos conversar então sobre isso, né? A gente tem que pensar em fato, leitura, apreensão da realidade. Junto a isso tudo, nós temos o quê? A leitura, que vai fundamentar essa apreensão que você vai fazer da realidade. Pensemos agora num fato que não deve ter uma semana que aconteceu, quando o ministro Paulo Guedes disse que dólar alto é bom. A frase dele foi exatamente isso. Empregada doméstica estava indo para a Disney, uma festa danada. Deu uma repercussão muito grande essa fala do ministro, como se ele estivesse dizendo que lugar de empregada doméstica não é na Disney. Entretanto, eu quero fazer com você uma apreensão daquilo que ele quis dizer. Vamos lá. Para isso, para eu fazer essa apreensão, para eu fazer essa leitura, né, para eu conseguir entender essa realidade que me cerca, eu me baseei em 3 textos que saíram na Folha de São Paulo. Um sobre o fato em si. Guedes falou de doméstica em tom professoral. Quem escreveu esse texto foi a Kátia Seabra. Um outro texto que me ajudou na fundamentação dessa discussão é A Festa das Domésticas Brasileiras na Disney, do Marcos Nogueira, também da Folha de São Paulo. E por último, Doméstica Não, do Oscar Vilhena Vieira. Estes textos relacionados com Roberto da Mata, o antropólogo brasileiro que escreveu a obra A Casa e a Rua, e um artigo publicado na revista Fórum, do Fernando Luiz Lara, um arquiteto brasileiro que dá aula em Nova York. Ele escreveu o artigo Entre a Rua e a Casa. A gente pode fazer uma leitura do que significa esse fato. Então vamos lá, olha, para eu fazer, né, para eu ter um argumento, primeiro eu preciso ter o fato, ler tudo aquilo que cerca esse fato, para depois eu poder ter eu mesma uma visão crítica sobre aquilo que aconteceu, impedindo que qualquer tipo de orientação, ideologia interfira naquilo que eu estou pensando. Então vamos pensar. Primeira fala, né? Então, olha, eu falei sobre 3 textos para você e citei um antropólogo e um arquiteto. Agora eu vou para uma fala. Igualdade no Brasil gera desconforto. Esta fala é do Roberto da Mata. Vamos tentar entender um pouquinho o que isso significa. Ó, o foco que está aí, que eu tenho, é ainda o fato das domésticas na Disney. Então, por que a igualdade no Brasil gera desconforto? Um exemplo simples. Fila. Todo mundo no Brasil reclama das filas. Por quê? A fila, todo mundo está em pé de igualdade. E as pessoas não se sentem bem nas filas. Por quê? Porque nessa igualdade, em que ninguém tem a diferença, gera esse desconforto. Essa explicação está na formação da sociedade brasileira, que ela não é igualitária, ela é aristocrática. Nesse tipo de formação, o trabalho é indigno e a cada segmento social é dispensado um tratamento. Então vamos comparar isso com a questão das Disney, das babás e dos brasileiros. Vocês sabiam que na Disney apenas os turistas brasileiros
levam as babás para cuidar dos seus filhos? Você sabia que os estrangeiros, em período de férias, fazem questão de cuidar de seus filhos? Já os brasileiros chamam a atenção em relação a isso, porque eles carregam suas babás vestidas de uniforme. Isso significa o quê? É novamente a explicação. A nossa sociedade, ela é aristocrática ainda. Vamos pensar um pouquinho nisso, a consequência que isso traz. Então, vamos pensar na Constituição de 1988, em que ela tentou fazer uma reparação às minorias, como negros, gays, indígenas, mulheres e muitas outras minorias. Entretanto, as empregadas domésticas foram deixadas de fora, como se elas não tivessem direito. Somente em 2013, pasmem, em 2013, começou a pensar nas empregadas domésticas como uma classe que teria direitos garantidos. Então, o que a gente vê? Que a fala do ministro Paulo Guedes reproduz a formação da nossa sociedade. Não estamos julgando o ministro, né? A gente está entendendo o contexto no qual a fala dele está inserida. Para entender um pouquinho mais sobre isso, já vou usar agora uma frase do Fernando Luiz Lara, do arquiteto que eu tinha falado para vocês antes um pouco. A urbe encastelada não vive sem seus servos. O que nós temos aí? A dicotomia urbe encastelada e os servos. A gente está falando de quem? Das relações sociais no Brasil. O que eu tenho no meu país? Uma ambivalência, urbe encastelada em oposição a servos. Então, as relações sociais estão baseadas na cordialidade? Será que a cordialidade está mesmo presente nas relações sociais? Ou ela se faz presente apenas até o momento em que o servo se desloca do seu lugar? Por exemplo, quando a babá vai para a Disney. Então, isso choca, né? A urbe encastelada, ela acaba ficando chocada quando uma classe social se desloca e chega para perto de si. Muito bem, tendo em vista o fato que a gente tem lá, o fato motivador, né? Que foi a fala do ministro Paulo Guedes em relação às empregadas domésticas. Os 3 textos que eu citei, o antropólogo Roberto da Mata e o arquiteto. Então eu lanço para você agora um tema muito modelo VUNESP, tá? As relações sociais no Brasil para a construção da igualdade, o reconhecimento da ambivalência. Se você quiser escrever esse texto, se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, me chame pelo direct. Terei um imenso prazer em atender as suas dúvidas. Obrigada.